Atendendo a pedidos, eu trago hoje para nós uma aula fundamental para todos os alunos de inglês. Não só aqueles que estão iniciando, mas todos eles, sejam do intermediário, do avançado, proficientes. Essas mensagens, esses desafios que vocês vão ver aqui hoje são para todos nós que estudamos uma nova língua. E aí, será que você passa também por esses desafios? Ou já passou? Vamos descobrir juntos! Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. E na aula de hoje, e está imperdível, vocês verão em primeira mão esses desafios que tanto nos atrapalham e colocam pedras no nosso caminho na hora de aprender inglês. Mas vocês vão ver também que há solução para tudo. Além de trazer os desafios, eu trago também sugestões para o que você pode fazer de forma prática a fim de resolver esses problemas, caso eles façam parte da sua rotina de estudos. Então, se você já é do canal, já deixou o seu like? Deixa também um comentário, porque eu adoro interagir com vocês e saber de tudo que vocês estão pensando, seja no meio, no final do vídeo ou quando vocês comentaram sobre ele com alguém. É muito importante essa interação nossa. Então, ao primeiro desafio, que é a falta de tempo e de atenção. Esse é um problema que acontece com a grande maioria dos alunos que vem me dizer: Teacher, eu não consigo me organizar, me falta tempo, ou então me falta atenção, eu disperso muito fácil. Vamos ver como combater essa dificuldade. A questão do tempo é bastante interessante observar que algo recorrente entre os alunos é um imprevisto, tem outras prioridades, algo acontece que faz com que você perca a aula ou que você se atrase. Então, a solução que eu encontrei para isso, pessoal, para esse problema, é a adoção de novos hábitos e projetos pessoais. Então, como você vai encarar o seu momento de estudo de inglês ou o seu momento de aula de inglês? Como algo não negociável, é um compromisso, do mesmo jeito que você marca um médico, que você marca um almoço em família, a sua aula de inglês também será um compromisso, ou o seu momento de estudo diário será um compromisso que você não vai poder cancelar. Claro, salvo raras exceções, em que você de jeito nenhum vai poder realizar a sua rotina de estudos. Então, quando você inclui na sua agenda, você vai cumprir aquela atividade e isso já muda o seu padrão mental para que você veja o inglês com uma seriedade maior e também vai ajudá-lo a incluir na sua rotina, não só de estudos em geral, caso você estude outras coisas, mas na sua rotina também, casando com o trabalho, com as suas atribuições familiares e da casa. Tem também a questão da atenção. Várias informações novas, quando chegam até nós, elas podem acabar se perdendo por motivo de uma distração, ou algo apareceu ali na nossa frente, ou o celular, que acaba sendo uma distração enorme na hora dos estudos também, caso não seja usado para o fim de estudar, não é mesmo? Eh, ou até mesmo o tédio de uma rotina de estudos cansativa que não se resolve. Como focar melhor? Vejam, é fundamental que você estabeleça um tempo diário para você estudar. E você pode até mesmo cronometrar. E isso vai fazer com que o seu foco aumente. Então, se você ainda não sabe como organizar os seus estudos diariamente, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz a respeito disso, de uma sugestão de 20 minutos diários para você implementar na sua rotina e que vão te ajudar a manter o inglês sempre fresco na sua cabeça. Já salva esse link para ver, caso você não tenha visto ainda.
E o foco é fundamental para que você retenha informações novas, porque a cada vez que você vê algo diferente no inglês, o seu cérebro busca conexões emocionais e também conexões racionais para fixar aquela informação, aquela ideia. E se você não está focado, se você não está ali 100%, você acaba deixando aquilo passar, então escapa muita coisa. Tome cuidado com isso e mantenha o foco a maior parte do tempo possível, se necessário, usando o cronômetro. São 20 minutos diários, como eu sugeri no vídeo que você salvou? Então 20 minutos serão, sem interrupções. Então, vamos lá fazer isso? É um desafio, mas não é impossível. A segunda parte aqui se chama dificuldade de adaptação. É bastante recorrente, é bastante comum os alunos me dizerem que não se adaptaram às aulas, não se adaptaram ao método, até mesmo ao professor, aos colegas de sala, quando eles frequentam uma turma, né, um grupo que está cursando o inglês ali juntos. E para isso eu tenho algumas considerações a fazer. Aprender em grupo é sim um desafio, até porque tem muitos alunos que demonstram com frequência que eles preferem, eles rendem melhor estudando sozinhos. Não há problema algum nisso. Nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes e tudo bem você reconhecer isso. Vida que segue, você vai se adaptar às suas necessidades. Não é porque o outro se adapta melhor em grupo que eu sou obrigado a também me forçar a estudar em grupo. Você precisa conhecer o seu perfil de aprendizagem. Então reflita: eu gosto de interagir com as pessoas? Ou eu sou esse perfil de pessoa que prefere estudar sozinho? Eu preciso de suporte do meu teacher presencialmente ou eu estou familiarizado com as tecnologias de aprendizagem à distância que nós temos hoje em dia no mercado, que facilitam tanto a nossa vida? Eu tenho disponibilidade de estar presente em uma escola em dias e horários fixos? Será que o meu trabalho, os meus compromissos permitem isso? Vejam, eu tenho um aluno que é médico, então os horários dele são bastante divergentes. Cada dia ele pode fazer aula em um horário. Tem dias que ele acaba se estendendo no hospital e não consegue fazer a aula. Não porque ele não quer ou porque ele tem preguiça, mas porque ele é impedido por motivos de trabalho para isso. Será que você se enquadra também nessa categoria de pessoas que tem um cronograma mais fluido? Se esse for o caso, você precisa repensar a sua rotina de estudos para que você não saia perdendo. E no mercado de ensino de línguas, vocês devem saber que existem possibilidades para todos os gostos e bolsos. E com isso eu quero dizer que a quantidade de metodologias, canais de aprendizagem e também valores, caso você decida pagar por um curso, é imensa. Verifique então que este desafio ele pode ser casado com essa enorme gama de possibilidades. Mas aqui o fator determinante é você se conhecer para saber o que você precisa. Veja, eu tenho um outro caso de uma aluna que se encontrou numa turma com adolescentes. Ela já é uma mulher adulta e ela falou para mim, teacher, eu fiquei super incomodada, porque nada contra os adolescentes, mas eu precisava de uma pessoa da minha idade, mais ou menos, para trocar ideias, para sentir que eu tenho alguém para comparar as minhas ideias. Às vezes eu falo coisas que eles não sabem nem do que eu estou falando, porque eu sou muito mais velha. Então essa diferença de idade me desmotiva, teacher. Vejam só, uma outra coisa que fez ela se conhecer melhor. Eu preciso de pessoas com uma idade parecida com a minha para que eu me sinta mais confortável para me expor, para falar, para comparar ideias. Isso também foi um fator determinante para ela. E para você? Talvez seja também. Coloque a cabeça para pensar aí. Vamos então para o terceiro ponto. Mas você está gostando do conteúdo, não tá? Se você está gostando do conteúdo, já deixou seu joinha?
Já deixou um comentário também? Eu gosto muito de falar com vocês e a conversa com os alunos às vezes me faz ter mais ideias também para fazer novos vídeos. Então, se você ainda não fez isso, eu te peço, por favor, faça. Você contribui e muito com o canal. Você é novo aqui e não conhecia este canal e tá ainda em dúvida, será que eu tô gostando mesmo? Assiste até o final e aí depois você deixa o seu joinha se tiver gostado, se achar que esse conteúdo te ajuda. Vamos então para o número 3. Equilibrar as 4 habilidades, que são listening, speaking, reading, writing. A escuta, a fala, a leitura e a escrita. Por que que essas 4 habilidades são tão fundamentais para que você supere desafios, para que você consiga aprender o inglês? Para que você faça isso, sugere-se a escolha de um material didático, para que ele norteie os seus estudos, para que você saiba a sequência que você vai estudar os temas. E caso você tenha dúvidas sobre como fazer isso, eu recomendo que você consulte um professor de inglês para pedir dicas, porque com certeza ele vai saber algumas coisas aí para te orientar a respeito disso. E por que o material didático, teacher? Eu explico. As atividades que estão ali, elas estão por um motivo, elas foram estudadas, foram pensadas, foram articuladas para que este material que você escolheu proponham o desenvolvimento das 4 habilidades de forma progressiva do falante de língua, que no caso é você. E essas habilidades vão sendo desenvolvidas em equilíbrio, porque algumas atividades vão desenvolver mais listening and writing, outras vão desenvolver mais reading and speaking, ou então, às vezes, apenas reading, apenas speaking, individualmente. E a gama de possibilidades é imensa. São muitas categorias de exercícios que podem aparecer nos livros didáticos que vão desenvolver você de formas variadas. E a ideia é que você se proponha a seguir a linha didática desse material, porque por trás dessas atividades, como eu falei, tem esse pensamento pedagógico para que você aproveite melhor os temas. E assim, esses contextos dos temas vão te ajudar principalmente a fundamentar o seu vocabulário. Porque tudo isso vai compondo os pilares da língua e o vocabulário é um deles. Porque nada se aprende de forma solta, nada, isso aqui, não. Existe um contexto. Então, quando que você vai usar esse tipo de vocabulário? Quando que você vai usar esse tipo de tempo verbal? E essas situações vistas nas atividades, elas vão conversar com a sua bagagem de vida. Ah, eu entendo, isso aqui eu já vi. Ou, eu sei o que que é esse tipo de viagem, eu sei o que é esse tipo de planta. Seja o que for o tema, vai conversar com o que você entende de mundo. E é assim que nasce o conhecimento. Quando você entra em contato com o exterior e essas duas partes se conversam e se complementam para que cresçam juntas, passo a passo, lado a lado. E é assim, pessoal, que as habilidades vão crescendo e que você vai se desenvolvendo de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada. Porque senão acaba acontecendo como o que eu já ouvi de algumas pessoas que vieram me perguntar a opinião sobre isso. Ai, teacher, o meu listening é fantástico, porque eu ouço muita música, eu ouço muito podcast, eu gosto bastante, mas olha, na hora de escrever, uma negação. Ou então, coisas como, eu consigo ler muito bem inglês, tá? Eu entendo super, eu consigo ler livros e livros, porque eu já tenho hábito, mas na hora de falar, teacher, vixe. Se você se identificou com algum desses relatos que eu acabei de dar, repense a forma que você está estudando, porque muito dessa dificuldade em uma habilidade e facilidade na outra advém dessa falta de organização para que elas cresçam de forma
não igualitária, mas de forma parecida. Porque é claro que às vezes uma vai mais do que a outra e as coisas vão se equilibrando com o passar dos estudos, mas não pode haver uma discrepância muito grande. Pense nisso que eu falei. E vamos então para o número 4, que é a timidez. E também um tiquinho ali de excesso de zona de conforto. Por que eu digo isso? Porque o aluno, quando inicia os estudos, ele sente uma estranheza, sente até um desconforto na hora de falar, de verbalizar o que ele absorve no decorrer das aulas. Isso é muito comum, é muito natural, seja no estudo em grupo ou no estudo individual. E isso não pode crescer, isso não pode ser algo que vai dominar a sua vida em relação ao inglês. Você precisa, no começo, ter paciência com o seu processo de aprendizagem e ir praticando o máximo possível, com frequência, para que essa sensação de estranheza não te domine. E, como eu falei, a zona de conforto, ela é um problema para os alunos de inglês que não se propõem a vencê-la. Por quê? É muito mais confortável você falar a sua língua materna, que você já fala há muito mais tempo, muitos e muitos anos. É claro que é mais confortável. Porém, para você aprender uma nova língua, você precisa estar disposto a ouvi-la o máximo possível, a produzi-la no seu limite de conhecimento daquele momento, a consumir conteúdo que esteja no seu nível de entendimento de língua daquele momento também. E são horas de dedicação, de tentativa e de erro. Assim nasce o entendimento, assim o conhecimento se consolida. E abrir mão do seu lazer, do seu descanso, para aprender uma nova habilidade, como o inglês, é a chave para você alcançar a tão desejada fluência no idioma. E para você chegar lá, pense junto comigo. O que hoje te faz querer falar inglês? Mantenha esse pensamento com você. O que me motiva? Esse pensamento vai te impulsionar em direção à fluência, porque esse é o seu objetivo primeiro. Claro que existem muitos outros, mas você vai focar naquele maior e ele vai te guiar. Agora, o último item, não menos importante, é a pouca dedicação, falta de interesse. Por que eu digo pouca dedicação? Aí os alunos dizem para mim, mas eu não tenho tempo, mas para mim é difícil. Eu tenho trabalho, eu tenho a família, eu entendo. Acreditem, eu entendo muito. Mas a organização pessoal é algo que eu tenho para mim, eu acredito que todos nós podemos sempre melhorar um pouquinho. Porque é claro que o descanso também é necessário, mas organizar as suas horas de trabalho e de estudo vão fazer com que o seu dia seja mais proveitoso. E, como eu expliquei antes, são 20 minutinhos em média por dia. Se você se propuser a focar nisso, se comprometer com esse tempo diário, você vai concretizando os pontos do seu aprendizado. E o importante é você se rodear de estímulos na nova língua. Então, você modifica, por exemplo, o seu Instagram, o Facebook para o inglês, você muda o seu celular para inglês também, o seu computador, ouve o seu cantor favorito, assiste entrevistas, documentários, séries. E tem tanta coisa aí com conteúdo bom para você se espelhar, para você consumir, não é mesmo? Então, mais uma vez, a organização pessoal é a chave. E no seu cotidiano, você vai perceber que dá para você encaixar várias coisas que vão te remeter ao inglês e vão deixar a língua aí sempre viva na sua cabeça. São artigos, notícias,
fontes de informação diversas do seu interesse que você pode encaixar na sua rotina. Está dirigindo para o trabalho? Coloque um rádio em inglês, coloque notícias para serem lidas em voz alta para você ir ouvindo. Podcasts, música, é muita coisa. Os recursos são inúmeros. E é claro que muitas vezes lá no comecinho, quando você está se familiarizando ainda com o vocabulário, quando um tema para você é novo, você vai precisar procurar palavras no dicionário monolíngue. É o dicionário inglês-inglês, em que você vai encontrar definições em inglês. Se você não sabe quais dicionários usar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns que eu costumo indicar, que são os que eu uso, inclusive, e que são excelentes. E você vai evoluindo a sua aprendizagem com mais autonomia, fazendo uso dessas fontes todas que a gente mencionou. E cada vez mais você vai melhorando e aprimorando seu inglês. Bem, então esses foram os 5 desafios trazidos na aula de hoje. Eu espero que com as dicas, com as sugestões, vocês possam superar cada um deles, porque você merece ter o inglês que sempre sonhou. E eu estou aqui para te guiar nessa trajetória, te dar as informações, as sugestões e todo o conteúdo que estiver ao meu alcance para possibilitar isso. Então, se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like. E, se puder também deixar um comentário, seria ótimo, porque aí a gente bate aquele papo que eu já falei. Thank you very much. See you next time. Bye bye.